No nosso encontro de hoje, vamos continuar os estudos referentes à localização industrial para a instalação de uma empresa. Para abordar esse assunto, vamos utilizar uma matriz de avaliação que vai trabalhar uma ponderação relativa aos fatores relevantes para aquela organização. Utilizando, então, e iniciando os trabalhos, nós, em primeiro lugar, numeramos, como está aqui, numeramos os nossos fatores para facilitar depois a identificação e os trabalhos de referenciamento posteriores, e começamos a citar os fatores que são relevantes para a organização que está em estudo. Por exemplo, em relação à proximidade aos clientes. Então, isso aqui é um fator que precisa ser abordado para a empresa exemplo. Vamos colocar que essa empresa, a proximidade aos clientes tem um peso 4 de 1 a 10. 1 é menos relevante e 10 é mais relevante. Então, nós começamos a ponderar dessa forma. Em relação agora a outros itens, proximidade aos fornecedores. Então, é um outro item que está sendo ponderado. E para essa empresa, digamos que a proximidade aos fornecedores tenha um peso 9. Então, já chama a atenção aí a pontuação. Outra que ela considera importante, em função de ser intensiva em mão de obra, transporte público. O transporte público para ela é considerado um item 5, tem média importância, já tem um destaque ali. Recursos humanos. Então, em recursos humanos, ela, apesar de ser intensiva, ela também precisa que esses recursos humanos tem uma formação peculiar, então tem peso 10, nesse caso dela. Qualidade de vida, onde ela for instalar, vai ter um peso 7 para ela. Há questões ambientais, para o licenciamento ambiental, vai ter um peso para ela 8, citando como um exemplo. Vantagens fiscais. Para ela vai ter um peso 7, por exemplo. Citando. Sistema de educação. Para ela vai ter um peso 10. Então, esses são os pesos que nós apresentamos aqui como um exemplo do que é importante para aquela empresa. Cada empresa tem os seus fatores. Obviamente que aqui é só um exemplo, não necessariamente precisa se deter em ficar em 8 fatores, pode ser bem mais, depende de cada empresa. Agora eu analiso as cidades-alvos. Relacionei aqui cidade A, cidade B e cidade C. Agora vamos pegar a cidade A e temos que analisar como é que ela está em relação à proximidade dos clientes, a posição geográfica dela. Ela tem uma posição, vamos dizer aqui, 5. A cidade em relação às proximidades dos clientes. E a cidade B, em relação aos clientes, tem uma proximidade 9. Então, são os itens que estamos considerando aí como relevantes. E a cidade C, em relação à proximidade dos clientes, tem um peso, ela ganha um peso 10, que ela está, de fato, muito bem localizada sobre esse aspecto. E conforme nós fomos pontuando, já podemos ver que no total, já a minha matriz vai me dando já a referência para os itens, para aquela cidade que já está ganhando a dianteira na pontuação. Voltamos agora a analisar
a proximidade aos fornecedores, né? A cidade A, ela tem uma proximidade em relação aos fornecedores interessante, né? Pontuamos como 9. Verificamos a hora que botamos 9 aqui, a cidade A já assume a dianteira novamente, né? Em destaque aqui na planilha. A cidade B, ela tem um mediano, né? Tem um valor 6 em relação à proximidade dos fornecedores. Já a cidade C tem um valor 7. Né? Pode ver que, novamente, o destaque aqui, né, para a cidade C, novamente, a dianteira. Né? O transporte público da cidade A, ela é muito boa, né? Chama atenção. Né? Então, pode ver que quando tem um 10, né, já chama essa atenção aí em função da importância para depois você fazer uma verificação mais precisa. Né? A cidade B, em relação ao transporte público, ganha nota mínima. Não é boa a situação dela. E já ganha, em função da cor, um alerta para os avaliadores, né, para a equipe que está avaliando, que a cidade B tem esse gargalo aí. Já a cidade C ganha um valor 5. Né? Então, essa é a avaliação em relação ao transporte. Em relação aos recursos humanos, né, a cidade I, né, tem um valor 6, por exemplo. Né? A cidade B, por sua vez, tem um valor 9. Né? E a cidade C tem um valor 7, por exemplo. Né? Agora vamos para a qualidade de vida naquela localidade. Né? A cidade A, a gente visita, a gente busca as informações, né? Tem um valor 7. Né? Já a cidade B, em termos de qualidade de vida, né, ela tem uma ponderação 9, por exemplo. Né? E a cidade C tem uma ponderação 7. Então, estamos em relação ao licenciamento ambiental, toda essa parte de legislação ambiental. Né? A cidade A, né, tem uma nota 2. Já a cidade B tem uma nota 8. Né? Olha só, mudou novamente a pontuação geral obtida pela cidade B. E já a cidade C tem um valor 7. Né? Então, estamos chegando aí num sistema já de finalizar a pontuação, já nos indicando alguma coisa em relação às cidades preferenciais. Né? Vantagens fiscais oferecidas na cidade A. Né? Então, ganhou uma nota 8 em função da proposta. Né? A cidade B ganhou uma nota 7. Né? E a cidade C ganhou uma nota 4 em relação a vantagens fiscais oferecidas. Né? Agora, o sistema de educação. Né? O sistema de educação, nós podemos abrir sistema de educação fundamental, sistema de educação médio e sistema de educação do ensino superior. Né? Vamos ficar no geral, mas para título de exemplo. Analisando o sistema de educação na cidade A, ela ficou com uma nota, vamos supor aqui, nota 10. Né? Atende às nossas cidades na empresa. E com essa nota, ela assume, no último item aqui, já assume uma pontuação maior, né, de todas das 3 cidades analisadas. Já a cidade B, né, em relação à educação, ela tem uma nota 8. Né? Então, ficou com uma pontuação agora superior à cidade A. Né? E em relação à cidade C, analisamos a questão da educacional dela, ganhou um 10. Né? Então, olha só, agora, feita essa pontuação geral, né, nós já podemos colocar aqui que esta aqui foi a nossa primeira edição do nosso documento e não fizemos nenhuma revisão. Então, edição 1 é revisão 0. Né? Aqui nós colocamos quem fez a primeira, por quem editou a primeira versão, né? A data, né? Podemos colocar, por exemplo, né? Certo? Podemos colocar essa data aí, e assim a gente vai, né? Quem vai revisar isso aqui, quem revisou
a colocação, a data e por quem foi aprovado também, né? Colocamos, registramos aqui quem foi aprovando e a data da aprovação. O que a gente pode fazer também é, depois de fazer uma abordagem inicial, como fizemos agora, é voltar e fazer uma revisão de todos esses itens aqui, né? Como é que está sendo feito isso, né? Então, aqui eu dei o peso geral, aqui o peso de importância geral para o negócio, para a empresa onde está instalada, né? E aqui nós avaliamos, então, cada cidade em relação aos fatores que estamos estudando, né? Depois a planilha faz a multiplicação e você tem os resultados gerais já em destaque, aqui a planilha vai lhe fornecendo isso. Você pode agora fazer, voltar e fazer uma revisão disso aqui antes de fazer uma edição final de publicação, né? Então, no momento que tu faz isso, você volta aqui, né, e bota, a edição foi feita, agora foi feita a revisão 1, né? Digamos que tenha sido feita, então, no dia 8 de setembro, né, por exemplo. Então, tu vai editando e controlando as edições deste documento de fundamental importância para facilitar a tomada de decisão de onde localizar e instalar uma empresa.